Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico, 2 Coríntios 9 verso 8, nova tradução na linguagem de hoje. Introdução. O versículo 8 do capítulo 9 de 2 Coríntios é o ponto central de uma exortação de Paulo à igreja de Corinto para serem generosos em sua oferta para os cristãos necessitados na Judeia. Após ter elogiado os coríntios por sua prontidão em ajudar, versículos 2 ao 5, Paulo os encoraja a dar com alegria e liberalidade, prometendo que Deus suprirá abundantemente suas necessidades para que possam continuar praticando boas obras. Este versículo, portanto, é uma declaração poderosa da provisão divina e da relação entre a generosidade e a bênção. Contexto histórico. O capítulo 9 de 2 Coríntios faz parte de uma seção maior, capítulos 8 e 9, dedicada à coleta de uma oferta para os cristãos pobres em Jerusalém. Essa coleta tinha um duplo propósito: aliviar o sofrimento material dos irmãos judeus e promover a unidade entre os cristãos gentios e judeus. A situação na Judeia era difícil devido à fome e perseguição. Atos 11, 28. Paulo estava ansioso para que a igreja de Corinto demonstrasse seu amor e fé através de uma oferta generosa e voluntária. Ele usa o exemplo da igreja da Macedônia, 2 Coríntios 8, como um incentivo, enfatizando que a generosidade é uma evidência de verdadeira conversão e devoção a Cristo. A preocupação de Paulo em preparar os irmãos para uma oferta generosa e não forçada, versículos 3 ao 5, sugere que a reputação deles estava em jogo e ele queria evitar constrangimentos desnecessários. Interpretação. A partir de uma perspectiva teológica protestante trinitariana, 2 Coríntios 9:8 revela a natureza generosa e abundante de Deus. A frase "Deus pode dar muito mais do que vocês precisam" ressalta a soberania e o poder ilimitado de Deus para suprir as necessidades de seus filhos. Não se trata apenas de suprir o básico, mas de conceder tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário, demonstrando uma abundância divina que transcende nossas necessidades imediatas. O propósito desta abundância não é egoísta, mas para capacitar os crentes a fazerem todo o tipo de boas obras. Em outras palavras, Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros. Esta interpretação se encaixa com o tema geral da graça de Deus, que é imerecida e nos capacita a viver vidas que glorificam a Ele. A ação de dar generosamente se torna, então, uma resposta natural à graça recebida e uma expressão de nossa fé em Deus como provedor. Hoje, os crentes podem aplicar este versículo buscando em Deus provisão não só para suas necessidades pessoais, mas também para as necessidades de outros. A promessa de Deus de prover abundantemente motiva a viver de forma generosa e dar com alegria. 2 Coríntios 9:7, sabendo que Deus honra aqueles que o honram com seus bens. Provérbios 3 verso 9 e 10. A narrativa do capítulo enfatiza que a generosidade dos coríntios era uma resposta ao Evangelho, e assim também deve ser a nossa. Veja as referências. Filipenses 4 verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Este versículo ecoa a promessa de provisão divina encontrada em 2 Coríntios 9:8. Ambos os versículos enfatizam que a fonte da provisão é Deus e que Ele supre nossas necessidades abundantemente através de Jesus Cristo. Filipenses 4:19 conecta a provisão divina com as riquezas em Cristo Jesus, reforçando que nossa suficiência vem da nossa união com Cristo. Mateus 6 verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Este versículo estabelece a prioridade da busca pelo reino de Deus e sua justiça. Ao priorizar Deus em nossas vidas, podemos confiar que Ele suprirá nossas necessidades. Isso se alinha com a ideia de 2 Coríntios 9:8, onde Deus nos capacita a fazer boas obras através de sua provisão abundante. Mateus 6:33 nos lembra que a verdadeira abundância reside em buscar a Deus em primeiro lugar e que a provisão material é uma consequência dessa busca. Essas referências cruzadas reforçam a compreensão de que a provisão divina é uma promessa real e poderosa para aqueles que confiam em Deus e buscam viver uma vida que o honre.
Eles ajudam a conectar 2 Coríntios 9:8 a temas mais amplos, como a soberania de Deus, a generosidade como resposta à graça e a prioridade do reino de Deus em nossas vidas.